Bem-vindo de volta ao nosso Top Gospel. Eu acredito que esteja a animar, porque se nós estamos a santificar-nos, nos humilhando, estamos na presença do Senhor e cantamos em espírito e em verdade, o próprio Deus é que toca os nossos corações, o próprio Deus é que fala conosco. Diga-me, vai ao Facebook, faça comentários. O que é que você acha deste programa? Diga-me o que é que você achou do grande, no espírito jovem, Pedro Lipinga. Diga-me diga-nos aquilo que você gostaria de ver. Gostaria que a gente voltasse a chamar ao Pedro Lipinga. Pedro Lipinga, eu gostaria. Eu estou muito tocada realmente por aquilo que ele acaba de cantar. Ora, nós agora vamos, neste preciso momento, ter a palavra de Deus com o pastor António Mutimuculo. Pastor António Mutimuculo tem estado cá como nosso pastor residente, sempre muito contundente, sempre muito ansioso para que nós todos caminhemos em santificação, porque é vontade dele que todos estejamos salvos e vamos ao céu. Então, pastor Mutimuculo, por favor, toma a palavra, estamos ansiosos. Tora, 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 Nicombela mati. Tenho sede, quero beber água, que é a palavra do Senhor. Pastor António Mutimuculo, por favor, toma a palavra. Shalom, amada irmã Iracema. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É bom virmos uma vez mais junto da sua casa, aí nesse altar que o Senhor, por força desta pandemia que representa o juízo severo de Deus contra as nações da terra, por causa do pecado que se normalizou nas nações, então este juízo veio normalizar outro tipo de adoração, onde nós nos encontramos nas casas, em família, e o lugar em que nós nos assentamos, diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor chega neste lugar, o lugar torna-se um lugar santo. Então, a amada Igreja de Cristo e a amada irmã Iracema, nós queremos agradecer hoje por poder vir aqui e falar acerca das lideranças e dos pactos. As lideranças e os pactos, um tema muito pertinente numa altura em que nós podemos olhar e ver a direção do mundo inteiro. Lideranças e pactos. Mesmo para começar esta conversa, eu vou convidar o amado irmão aí em casa para correr comigo para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, e podemos ler juntos aqui apenas o versículo número 1, porque nós precisamos de compreender. Ele diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, uma primeira observação, que é este lançamento da nossa conversa que queremos fazer, é colocar onde é que vem a autoridade que nós exercemos na terra, porque é a partir daqui onde nós podemos questionar alguns feitos. Por que as nações estão com a ausência de Deus? Nós podemos ver, se nós olharmos para este versículo 1 do livro de Romanos capítulo 13, ele diz que toda alma esteja sujeita a autoridades superiores. Este primeiro pressuposto de sujeição a uma autoridade superior pressupõe que haja consciência de que temos uma autoridade que é superior a nós. Então você pode olhar que o problema das lideranças embarcarem para outros pactos, o problema das lideranças entrar para outro tipo de adoração, o problema das nações da terra fazerem pactos com demônios, e você começa a ver derramamento de sangue desnecessário, sangue derramado por guerras, sangue derramado por acidentes de viação, sangues derramados por assassinatos, por assaltos, sangues derramados por toda e qualquer outra circunstância na nação. Você pode ver que o primeiro pressuposto deste versículo é que haja consciência da existência de uma autoridade superior. Isto vai impedir aquele que exerce a autoridade exercê-lo como se o poder fosse originário dele mesmo. Ele vai exercer o poder sabendo que no lugar da autoridade em que eu estou
foi alguém. E este alguém, Romanos capítulo 13, vem resolver este assunto. E vem dizer na segunda parte deste versículo, diz: porque não há autoridade que não venha de Deus, povo amado. Então você foi colocado como um chefe de departamento, chefe de quarteirão. Você foi colocado, alguns são chefes de assuntos religiosos, sabe, que depois tornaram simplesmente pessoas que odeiam Deus, que perseguem a igreja, porque não compreende. Se você olhar neste momento, a maior perseguição da igreja é exercida por pessoas que foram colocadas por Deus para permitir que a igreja possa existir, mas são eles mesmos que perseguem a igreja. A ausência do conhecimento de quem que me colocou para exercer autoridade. Então diz a palavra do Senhor, porque não há autoridade que não venha da parte de Deus. Então qualquer autoridade que ele está a exercer, veja que ele aqui não está falando da autoridade religiosa, o pastor, o bispo, o arcebispo, o ministério profético. Não está falando disso. Não está falando do ministério evangelístico. Não está falando disso. Está dizendo, tudo o que é autoridade só pode vir da parte de Deus. Então podemos ver, se você é um presidente numa nação, se você é um ministro, se você é um diretor nacional, se você é alguém que tem uma posição de poder na sociedade e na comunidade onde você está inserido, lembra-se hoje que quem trouxe este poder para si foi Deus. Ele está dizendo aqui categoricamente, sem abrir espaço para debater, que nenhuma autoridade que há debaixo do sol não venha da parte de Deus, porque não há autoridade que não venha da parte de Deus. Então nós podemos começar a questionar por que as nações como Moçambique, por exemplo, porque não vamos falar das nações dos outros, porque o problema é a nossa própria nação. Aí você vai compreender por que que nós continuamos empobrecidos, por que que continuamos com guerras, por que que continuamos com pestes, por que que continuamos a nossa bandeira, o comportamento mais comum do moçambicano no mundo é a corrupção. Por isso que se os negociantes de fora querem vir fazer negócio em Moçambique, tem que preparar um pacote especial para corromper. Você vai compreender por quê. É porque afastamos aquele que nos deu o poder para dirigir a nação, que foi Deus. É por isso, quando você olha para a Constituição da República de Moçambique, que diz que nós somos um Estado laico, laicidade do Estado é rejeitar Deus, é dizer que o poder de dirigir Moçambique pertence a nós, os dirigentes. O nosso maior problema como nação já surge dentro da própria Constituição da República. Então, a nível da autoridade, você vê que somos uma nação que rejeitamos Deus. Nós afastamos Deus na lei mãe, aquilo que chama-se lei mãe. Nós afastamos Deus. Dissemos já logo que nós não queremos Deus. Nós queremos dirigirmos-nos a nós mesmos. Esta rejeição formal, legal, constitucional a Deus é que é a razão, é a raiz de todos os problemas que a nação de Moçambique está vivendo. Então, os pactos, as lideranças, os pactos. Se uma nação não está com Deus, povo amado, só pode estar com o outro. Se uma nação rejeitou Deus, só pode estar adorando o seu adversário. Se uma nação não aceita sujeitar-se a Deus, porque ele diz aqui em Romanos 13, que toda autoridade tem que se sujeitar, toda a alma esteja sujeita à autoridade superior. Significa que se a nação de Moçambique, os líderes de Moçambique, os presidentes, o presidente de Moçambique, ministros, governadores, administradores, seja quem for, chefe de quarteirão de 10 casas, se nós tivéssemos a consciência de que quem nos colocou no poder foi Deus, então nós seríamos submissos, sujeitos a Deus, estaríamos a dirigir a nação de acordo com a vontade de Deus. Mas cada um pensa que chegou lá porque é esperto, chegou lá porque estudou, chegou lá porque é famoso, é conhecido, chegou lá porque tem apoio da população, e não há esta consciência de que nós estamos assumindo uma posição de liderança por causa do próprio Deus, povo amado. Então,
você vê o problema generalizado na nação de Moçambique e você pode compreender que é a partir deste momento, quando nós como nação rejeitamos Deus formalmente e dissemos somos um Estado laico. Esta questão da laicidade do Estado é uma questão de rejeição formal a Deus. Você pode dizer que temos liberdade religiosa. Não há liberdade religiosa. Há rejeição formal a Deus e nós tornamos-nos nossos próprios deuses. É por isso que quando há um problema nesta nação, quando há um acidente, você vê a quem é que recorre. Quando há um problema de doença, você se quiser olhar, mesmo a nível da medicina formal, quem é o parceiro formal do Estado? A quem te aconselham os médicos quando não conseguem resolver algum assunto que tem relação com a enfermidade? Então você pode ver a partir daqui que nós não estamos nos submetendo à autoridade de Deus. Somos uma nação que rejeita Deus formalmente. E então uma nação que rejeita Deus faz pacto com os outros. Mas olha, o maior problema no meio da nação de Moçambique não são os governantes, não são os líderes da política diária, nem do judiciário, mas sim os líderes da igreja. Porque a igreja recebeu um chamamento muito, muito poderoso. Veja que Deus, primeira coisa que ele fala, ele quando pega o povo de Israel e do Egito, primeira coisa, ele retira, essa é a seleção, é a eleição. Ele retira o povo do Egito. E quando entra com o povo no deserto, onde não tem mais nada, você vê que no deserto a água deve ser criada novamente. Você vê que a comida deve ser trazida novamente. Você vê que o acampamento para se esconder do sol, tudo tem que ser feito de novo. Então, você ouve esta conversa muito poderosa, Deus falando com o seu povo, o que é que ele diz? O que é que ele diz? Vamos rapidamente para você compreender que o maior problema que nós temos está com o chamado de Deus, porque nós que fomos chamados, nós é que temos o dever de preservar, na verdade, em tudo aquilo que o Senhor diz. Deuteronômio capítulo 14, rapidamente quando eu chegar lá leio, escuta o que é que ele diz. Ele vem e fala com o seu povo em Deuteronômio capítulo 14 e diz assim, versículo 2, porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes ser povo próprio. Igreja, nós fomos chamados para sermos um povo próprio de Deus. Nós fomos chamados para sermos sacerdócio de Deus. Nós fomos chamados para ser um povo escolhido, separado de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Então, quando Deus vem e faz este pacto, este é um pacto que Deus está fazendo conosco. Este pacto está aqui no Antigo Testamento. Se você for rapidamente a Êxodo capítulo 20, aqui mesmo em Êxodo 20, ouve o que ele diz. Ele diz aqui no versículo 3, Êxodo 20, número 3, ele está falando com Israel, está a dizer assim, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Este é um pacto. Quando se faz um pacto, estamos a assinar um contrato, é um acordo entre Deus e o seu povo. E quando você vai e chega a 1 Pedro capítulo 2, veja o que é que diz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele vem, porque muitos dizem, não, isso era com Israel, não tinha nada a ver conosco, Deus estava a falar com o povo de Israel. Você ouviu ele dizer, não terás outro Deus além de mim? Você ouviu ele dizer que vocês são um povo escolhido. Ele chega e quando fala com a igreja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, assim ele diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós podemos ver que Deus faz um pacto, faz uma aliança com a igreja. Diz, você a partir de hoje eu te chamo, mas Deus nos chama para quê? Número 1, ele nos chama, ele quando nos elege, ele nos chama e diz, nós somos o sacerdócio, chama-nos primeiro para o sacerdócio que é este que nós, a igreja no geral, é o sacerdócio de Cristo, povo amado.
esta geração da igreja em que nós estamos é o sacerdócio de Cristo. E fomos chamados para exercer um sacerdócio real, um sacerdócio que tem a ver com o reino de Deus, não com o reino desta terra. Então estás a ver as lideranças e os pactos. O pacto que Deus trouxe para nós é este, um pacto que não tem nada a ver com as coisas deste mundo, mas sim do reino. A nação santa, um povo separado, povo amado, este aqui é o maior problema dentro do pacto que nós temos com Deus. Ele espera que nós sejamos santos. Santo significa separado, separado da decadência moral de hoje em dia, separado do pecado, separado do adultério, da mentira, do amor ao dinheiro, das falsas profecias, separado do evangelho comercial. Está a dizer, você tem que ser separado. Nós fomos chamados à separação. Então, ele diz, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você pode ver que o sacerdócio de Cristo, a aliança, o pacto que Deus está fazendo com a igreja, é para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, do pecado, para a luz, para o caminho da verdade, para a santidade, para a separação, para uma harmonia, para uma relação com Deus. Então este é o pacto que a liderança da igreja precisa de ter diante do Senhor. Então você pode concluir aqui que o maior problema da igreja é ela mesma, a própria igreja, que faz um pacto com o Senhor. Você vê o que ela faz, você vê a liderança, o sacerdócio, você vai ver uma terrível denúncia. Quando Deus diz, eu vos chamei, vos tirei do lugar das trevas e trouxe-lhes a luz, para que possam anunciar as maravilhas dele mesmo, maravilhas de Deus. Este é o pacto que interessa a Deus. Mas se você correr mesmo por uma questão de tempo, aqui em Ezequiel capítulo 8, veja o que é que o sacerdócio que é chamado para ir anunciar as obras de Deus, as obras daquele que nos retirou das trevas. Veja o que é apanhado a fazer. Então você vai ver a igreja de hoje, você vai ver o tipo de adoração que nós estamos a fazer hoje, o pacto que é vivido hoje. Começamos pela nação que rejeitou Deus, adotou laicidade do Estado, mas agora estamos a ver a igreja que foi chamada para um sacerdócio real, um sacerdócio santo, e fugiu do sacerdócio. Ele diz assim, Ezequiel capítulo 8, eu hei de ler a partir do versículo 1, eu não sei quanto tempo temos mais aí assim. Ezequiel capítulo 8, versículos 1, assim diz: sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados adiante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Ele está a dizer, o profeta Ezequiel está sentado na sua casa e os anciãos, está a ver os chamados, o sacerdócio, está à volta do profeta do Senhor. Qual sacerdócio? O sacerdócio santo, o povo adquirido, aqueles que foram chamados das trevas para anunciar as obras maravilhosas da luz, estão assentados à volta do profeta do Senhor. Então você vê que esta é a igreja, é o sacerdócio que está assentada diante de Deus. E o que é que acontece? Versículo 2. E olhei, e eis que a semelhança, como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, com o aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes a Deus. Então você vê, o profeta do Senhor está sentado à volta dos anciãos, dos pastores, dos bispos, dos presbíteros, dos pregadores, dos evangelistas, dos mucoqueiros. Ele está sentado à volta deles. E o Espírito de Deus vem e chega, toma
chega, toma o profeta do Senhor e diz que tomou-lhe pelos cabelos. É para você compreender que já a ira de Deus estava a ser despejada sobre o próprio profeta do Senhor. Era para ele sentir, em parte, como é que Deus se estava a sentir quando fez um pacto de um sacerdócio santo, um pacto de um sacerdócio separado. A igreja foi chamada a separação, mas quando Deus vem e quando o sacerdócio chega, senta-se à volta do Senhor, você consegue ver que há uma denúncia muito grave que acontece. Versículo 4, ele diz, Ezequiel capítulo 8, e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, à porta do altar, estava ali a imagem de ciúmes à entrada. Lá em Êxodo capítulo 20, nós lemos no versículo 3, dizia em Êxodo capítulo 20, versículo 3, escuta o que ele está a dizer. Êxodo 23 diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que tem em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quer dizer, quando chega o dia, o que é que Deus vê? Vê que o sacerdócio abandonou esta adoração santa, começou a criar imagens que provocam ciúmes a Deus. Então o Senhor vem e pega o seu profeta e diz, venha lá ver o que é que estes sacerdotes assentados à tua volta estão a fazer. Mostra-lhe estas abominações todas e queixa diante dele. Mostra que na porta de entrada, para entrar no santuário, você vê as imagens das abominações. É a igreja de hoje em dia, é a fotografia. Você vê a imundície da igreja de hoje ainda a entrar pela porta. Versículo 6, ele diz, e disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações da casa de Israel, que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda abominações piores. Ele está a dizer assim, quando Deus olha para o tipo de abominações que nós estamos a fazer na igreja, quando nós começamos a dormir com as mulheres, quando começamos a nos prostituir, quando vamos roubar e trazemos dinheiro, dizemos que é dízimo, quando vamos à prostituição e trazemos dinheiro, dizemos que estamos a construir a igreja, quando nós vamos ao púlpito e pregar mentira, quando vamos ao púlpito e começar a vender lenços, vender maçã, vender escova, vender vassoura, vender toda essa sorte de amuletos que nós vendemos. É assim que Deus vê. Ele diz que estas coisas todas é para afastar Deus, é para expulsar Deus. É a mesma coisa que quando um Estado decide pela laicidade, está afastando Deus do seu processo de tomada de decisão, está afastando Deus do processo de governação. A igreja, quando começa a trazer essas abominações, ele diz que eles querem me afastar do meu santuário, mas ainda verás coisas piores. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, eis que ali estava um buraco. Estás a ver um buraco, povo amado? Era um buraco, a parede parecia normal, mas olhando por lá estava um buraco, havia uma fissura. Havia uma fissura que o povo por ali o Deus queria denunciar, na verdade, o sacerdócio no templo, no santuário. Veja, estas abominações todas estão a acontecer no santuário. E Deus está a pegar o profeta do Senhor, está a denunciar a mesma coisa que estamos fazendo aqui. Estamos a denunciar a podridão da igreja, a podridão de uma nação que rejeita Deus. E ele diz que ali estava um buraco. E ele disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. Ezequiel capítulo 8, estou a ler o versículo 8. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei a parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Uau! O pecado oculto que está na igreja, o pecado sublime que está na igreja, é um buraquinho que está ali,
que denuncia que as coisas por trás estão mal. Ele diz que quando cavou o buraco, afinal aparece uma porta. E quando ele atravessa a porta, o que ele vê? Grandes abominações estão lá dentro. Ele diz no versículo 10, e entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. 11. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, cada um tinha a mão no seu incensário, e subia uma espécie de nuvem de incenso. Cada um está com a sua Bíblia na mão, na igreja, a fazer abominações. É o que ele está dizendo aqui. Este tipo de pactos, ele disse, vocês vão ser um povo santo, mas quando ele volta à igreja, a igreja já não está na santidade, a igreja já não está a pregar as maravilhosas obras da luz para quem foi retirado das trevas, conforme nós vimos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a igreja já está nisto. Cada um está com o seu incensário, está a queimar incenso, está fazendo sacrifício, está adorando um outro tipo de Deus, está fazendo um outro pacto. Então, você pode ver, povo amado, que este é um tema extremamente vasto. Deus nos chama para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos as grandezas da sua luz. Tira-nos das trevas para nós andarmos na luz. Mas o que é que acontece? É que meia volta nós vamos e fazemos as abominações. Quando você olha aqui no versículo 11, onde eu estou terminando agora, você vê que cada um tinha seu incensário. O incensário que estava supostamente para queimar incenso ao Senhor, é o incensário que estava a ser usado nas abominações. Você pode ver aí a Bíblia a ser usada para causar abominações, para pregar heresias, para pregar um evangelho que não repreende pecado, para mostrar às pessoas que é possível ir para o céu mesmo carregando pecado, sujo e imundo, para mostrar às pessoas que Deus é complacente. Quer dizer, o incensário estava lá, o sacerdote estava lá, mas a obra que estava acontecendo por detrás da cortina, escondidos, eles pensavam que Deus não estava a ver, mas Deus levantou-se para denunciar. Estes pactos que a liderança faz são os pactos que trazem derramamento de sangue, quando a igreja abandona Deus e prefere se assegurar as coisas que ela própria persegue no seu dia a dia. Então, povo amado, lideranças e pactos, lembre-se, o único pacto que nos interessa como líderes, que nos interessa como pastores, como igreja de Cristo, é o pacto que está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O sacerdócio real, sacerdócio santo, povo adquirido. Povo amado, abandona o pecado, abandona o evangelho abominável, porque não agrada a Deus. Se você quer receber o Senhor, feche seus olhos onde você está e repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados e abro hoje o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, vou viver em santidade e rejeitar todo o pecado até que o Messias venha. Hoje, sou nascido de novo, no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, povo amado. Até próxima semana, se Deus quiser. Guarda o seu chamado. Faça com que o pacto que Deus tem consigo vale a pena e abandona o pacto com o diabo. Porque quem não está com Deus está certamente com o diabo. Shalom, shalom, shalom. Muito obrigada, pastor Antônio Mutimuculo. Cada vez que o pastor Antônio Mutimuculo está aqui, eu até já fico assustada. Meu Deus, a palavra diz que a nossa palavra é, portanto, como se fosse uma espada de dois gumes, né? Porque ela é mais afiada que a espada de dois gumes. Então, e ela separa a alma do espírito.
Espírito, ela sonda as intenções do coração. Então eu já vou falar, vou já pensando, mas será que vai falar alguma coisa que me vai incomodar? Porque a palavra tem que nos incomodar, a palavra tem que nos tocar, ela tem que ir cortar as imperfeições, ela tem que ir nos assemelhando cada vez mais ao nosso Deus, ao ponto de nós olharmos para o espelho e nós sentimos que temos maior zona nossa espiritualmente a coincidir com o Espírito Santo. Louvado seja nosso Deus por esta palavra. Muito obrigada, pastor Pedro Mutimuculo. E nós agora vamos entrar para aquilo que nós chamamos SOS Top. O SOS Top tem a intenção de criar ajuda para, portanto, pessoas que estejam com alguma necessidade a nível de Moçambique, e ele conta com a ajuda dos moçambicanos e de quem mais seja a nível nacional ou internacionalmente para poder resolver esse assunto. A palavra de Deus bem diz que a gente pode pregar, pode fazer uma série de coisas, mas se a gente não tem amor, ainda não, a gente não está realmente a agradar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E nós sabemos que o nosso Deus tem a natureza de doador. A primeira coisa que ele fez ao ver que a nossa natureza era caída foi tomar a decisão, não é? De entregar o seu filho, né? Claro que ele lá, portanto, matou o cordeiro, lavou, santificou, mas é só perceber que Deus entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que nós fôssemos salvos. Então Deus tem a natureza de doar, porque Ele quer o nosso bem. Então, se nós somos como Deus, nós somos doadores. Eu gostaria de fazer chamar a atenção para o distrito de Massangena. O distrito de Massangena é um distrito para onde eu fui há alguns anos atrás e me apaixonei por aquele distrito. Eu não sabia que haveria de ficar realmente no meu coração. Eu penso que cada um de nós tem que ter o interesse em adotar alguma causa. É um distrito que está bastante longínquo, está muito distante da própria capital em Xaixai, bastante recôndito, mas é um distrito de gente muito boa. Tem crianças inteligentes, crianças capazes, que só precisam de uma oportunidade, mulheres motivadas. Eu me recordo quando lá estive com elas diziam, nós queremos entendimento, as mulheres de Massangena querem entendimento. Então, gostaria que todos nós participássemos da campanha umetical a favor de mulheres, crianças, portanto, jovens no distrito de Massangena, onde você vai enviar, onde quer que você esteja, um metical para ajudar a combater a fome, a insegurança alimentar e nutricional, para ajudar a levantar a autoestima da mulher naquele lugar que cuida da criança no distrito de Massangena. Vamos ver, tanto esta reportagem que nós temos e nós contamos consigo. Mande um metical e sinta-se feliz por fazer parte desta causa. Eu penso que esta campanha deveria ser usada pelo país todo. Campanha Metical valoriza o nosso metical, valoriza a nós moçambicanos como doadores, porque nós damos aquilo que nós temos e um metical dado por alguém, imagina pelo país todo a dar um metical e nós vamos fazer a prestação de contas. Por favor, envie o seu metical, passa a expressão, passa esta informação nas redes sociais, dos seus amigos, contribua e veja Deus mover a sua mão sobre a sua vida.
precisa de muito apoio em termos de organizações que vão para ajudar a galvanizar o desenvolvimento. O que é que nós fizemos? No ano passado, 2020, nós lançamos uma campanha, chamamos Campanha Umtical de Apoio a Mulheres Vulneráveis e Crianças Vulneráveis sofrendo de fome devido à seca e mudanças climáticas. Entramos em colaboração com o SEDAI, Serviços Distritais de Atividades Económicas, que nos apoiou no estabelecimento de campos de multiplicação de culturas tolerantes à seca, de alto valor nutritivo, como é o caso da batata doce de polpa alaranjada. Também foi estabelecido um campo de multiplicação da mandioca. O que aconteceu? Estes 2 campos hoje estão a ser utilizados para poder distribuir por famílias lideradas por mulheres vulneráveis, que também têm crianças que são vulneráveis, na perspectiva de poder empoderar estas mulheres, na perspectiva de fazer com que as crianças fiquem livres da malnutrição e possam desenvolver o seu crescimento psíquico, intelectual, possam ir à escola, exatamente porque têm uma esperança da refeição que é preparada por estas mães através do cultivo destas culturas tolerantes à seca que nós aqui estamos a falar. Já foram abrangidas cerca de 156 agregados, 156 famílias lideradas por mulheres na condição de vulnerabilidade, e existe uma meta de se alcançar cerca de 300 famílias. Então, este é o trabalho que nós estamos a fazer em Massangena. Nós acreditamos que, para que a mulher se fique efetivamente empoderada, é importante que ela seja capacitada, que ela receba o apoio necessário e que ela possa estar em condição de gerar rendimento de forma sustentável, por forma que, quando os projetos, as iniciativas lá não mais estiverem, elas possam dar continuidade a essas atividades. Então é assim que nós esperamos e gostaríamos de atrair mais esforços para poder desenvolver outras iniciativas que agreguem valor àquilo que já estamos fazendo em Massangena. Então, nós agora vamos novamente chamar o Pedro Lipinga. Olha, o Pedro Lipinga vai voltar a falar conosco, ele vai voltar a explicar-nos. Olha, Pedro Lipinga, diz-me uma coisa, já tinhas antes estado na televisão a apresentar os teus trabalhos? Uau! Então, somos abençoados em promover o teu lançamento. Amém. Sim, Louvado sim. seja Deus. Já tinhas pensado em dirigir alguma televisão antes? Sim, na verdade era questão de organização em si. Ok. Porque eu acredito que para poder se dar algum passo, tenho que sentir que realmente já estou pronto para estar lá. Uhum. Então, nos últimos tempos, vejo indícios que apontam que esta é a hora. Exatamente. Então, assim que recebi o convite, logo me fiz presente. Uhum. Eis aqui o trabalho. Uhum. Acredito que muitas pessoas conheciam algumas músicas minhas, porque tenho recebido chamadas a dizer: escutei tua música no sítio X, Y, Z. Então, hoje tem a oportunidade de conhecerem em pessoa o autor delas. Louvado seja o nosso Deus. É o Pedro Lipinga. Amém. Então, tocas para eventos, casamentos, aceitas convites para essas ocasiões? Sim. Exatamente. Há espaço para tal. Há material suficiente agora para tal, sim. Uhum. Porque antes não tinha conteúdo suficiente para poder tinhas. suportar um evento. Acredito que agora
Há possibilidade, Há sim. possibilidade. Sim, sim. Louvado seja nosso Deus. Uma dúvida, uma curiosidade. Como é que é a tua vida de oração? Como é que tu oras? Porque tudo começa no plano espiritual e depois nós acabamos vendo os resultados no plano físico, não é? Nós Amém. vemos uma casa, um prédio que está levantado, nós só vemos a parte de fora, mas existe uma fundação, Amém. não é? E na vida também as coisas começam no plano espiritual. Então, quero compreender como é que é a tua vida de oração, como é que é a tua rotina? Amém. A minha rotina de oração, eu sou um orador pelo louvor. Uhum. Eu me sinto mais conversando com Deus quando louvo. Ok. Muitas das vezes, quando sinto que há necessidade de comunicação Uhum. com o Altíssimo, tenho cantado as minhas adorações, as adorações dos outros irmãos, as adorações da minha congregação, e assim me aproximo cada vez mais de Deus, me sinto perto de Deus. Ok. Então ali depois ajoelhas-te e tens a tua devoção para com o Senhor, porque é Sim, importante sim. ter, portanto, a nossa conversa com Deus, portanto, uma caminhada. Eu costumo até dizer, fazer oração intermitente. Existe aquele momento em que a pessoa dedica muito tempo, talvez, só para a oração, e ao longo do dia é preciso, de forma intermitente, ir conversando com Deus, Exato, de todo o coração. exato. Está bem, muito obrigada. Eu espero que aceites nosso convite para mais vezes estar aqui conosco. Eu queria agradecer em nome da Top TV, em nome da nação moçambicana, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, com o qual nada se podia tanto deixar de ser feito. Tudo o que foi feito foi com Ele. Nosso Deus trabalhou com Jesus, trabalhou com o Espírito Santo para tudo criar, e nós acreditamos que Ele é o primeiro convidado aqui. E mais uma vez nós vamos ter o Pedó Lipinga. Fique aí, chame seu amigo, diga, olha, está a animar, vá ao Facebook, faça os seus comentários a nível de todo o país e internacionalmente. Vamos com Pedro Lipinga, Pedó Lipinga, Pedó.